Oi pessoal! No final do último vídeo, eu falei sobre o anúncio da segunda edição de Old Dragon pela Buró, e que em breve os playtests estariam disponíveis. Pois bem, já saiu a primeira versão do playtest, e eu e meu grupo já demos uma testada em mesa. E eu vim aqui para falar para vocês o que mudou nessa primeira versão das regras. Dependendo da aceitação, eu posso trazer mais vezes esse tipo de conteúdo. A primeira coisa que mudou foi a tabela de atributos e modificadores. Agora os modificadores estão mais próximos do seu original, do D&D 0 e do D&D BX. Eles vão de mais 3 no 18 a menos 3 no 3. Eu achei essa mudança muito positiva, porque os atributos anteriores não conversavam muito com o estilo old school, tanto que a tabela de atributos e modificadores como estava veio da terceira edição, e dura até hoje em D&D na quinta. Fora que essa mudança nos atributos aumenta a compatibilidade do sistema com outros módulos da OSR. Além disso, muitos subatributos foram aparentemente extintos, como a porcentagem de chance de aprender magia, chance de ser ressuscitado, ajuste de reação. Sobre as raças, o primeiro aspecto a se observar é que agora os bônus raciais são nos modificadores e não nos atributos. O segundo aspecto a se observar é que, com exceção dos humanos, todas as raças perderam suas penalidades. E somente humanos e anões têm seus bônus no modificador, sendo que humanos podem escolher o atributo em que receberão mais 1 e menos 1, e anões recebem esse bônus fixo na Constituição. Eu pessoalmente não me incomodo com a retirada de bônus e penalidades. Afinal, nas primeiras edições isso sequer existia, sendo trazido apenas no AD&D segunda edição. Mas do jeito que foi feito eu achei que não ficou legal. As raças não têm muita personalidade e não vi muita vantagem na escolha delas em detrimento do humano. Dentro das raças, algumas das mudanças interessantes de se mencionar são: os anões têm menos 1 em jogadas de proteção de sabedoria, elfos voltaram a ter no máximo D8 como dado de vida, mesmo se forem guerreiros. Sim, o nome do homem de armas agora é guerreiro. Ótimo, porque todo mundo já chamava assim. Halflings, além de receberem um bônus de 10% no talento de ladrão furtividade, caso não sejam ladrões, ainda conseguem se esconder, rolando 1 ou 2 no D6. Classes. Outra mudança que considero muito positiva, inclusive resolve uma das coisas que eu critiquei no meu vídeo, é que agora temos as especializações no nível 1, assim como era no AD&D. Eu achei isso muito bom. Agora você não tem que esperar bastante para pegar a especialização desejada. Por enquanto, só temos uma especialização por classe, que são Druida para Clérigos, Bárbaro para Guerreiro, Ranger para Ladino. Essa crítica minha persiste. O Ranger ainda é uma especialização de Ladino. E Ilusionista para o Mago. Mas o Antônio Pop já disse que no livro teremos 2 especializações por classe. Inclusive, eu mal posso esperar para ver o Paladino. As classes ganharam, perderam e mudaram algumas habilidades e mecânicas. Como por exemplo, o clérigo não tem mais a tabela de afastar mortos-vivos. Ainda bem, porque o Old Dragon original era cheio de tabelas. Ao invés disso, ele afasta sempre 2d6 dados de vida de mortos-vivos, desde que os mortos-vivos não tenham mais dados de vida que o clérigo. Depois de identificar quais mortos-vivos serão afetados, e mortos-vivos com menos dados de vida são afetados primeiro, o clérigo testa a moral de cada um, adicionando o valor da sua barra de ataque no teste. Se for bem sucedido, os alvos fogem por 1d10 minutos. Se falhar, os alvos ficam imunes a qualquer nova tentativa de serem afastados até que o clérigo suba de nível. O clérigo pode fazer isso uma vez por encontro, e um número de vezes igual a 1 mais seu modificador de carisma por dia. Se o clérigo tiver o triplo dos dados de vida do alvo, ele é destruído ao invés de ser afastado. Certamente essa mudança foi muito boa, simplificou muito as coisas. O guerreiro ganhou uma habilidade muito legal, que é sacrificar o escudo. Agora, quando ele for sofrer dano de um ataque, se ele estiver usando um escudo de madeira, ele pode escolher usar essa habilidade. Ele então não toma o dano daquele ataque. Ao invés disso, o escudo absorve o dano, mas acaba sendo destruído no processo, assim deixando o guerreiro sem o bônus do escudo na classe de armadura. Além disso, o guerreiro também se especializa em uma arma à sua escolha, recebendo um bônus de mais 1 no dano daquela arma. Esse bônus aumenta para mais 2 no 5º nível, mais 3 no 10º nível e mais 4 no 15º nível. Agora, cada vez que um ladrão, que eu prefiro chamar de ladinos, sobe de nível, ele ganha mais 25% para distribuir entre os talentos de ladrão.
até o máximo de 95%. Isso dá um pouco mais de customização, porque você pode fazer seu ladino ser um especialista em escalar paredes, ou em destrancar portas, ou em roubar bolsos. O mago agora é capaz de, um número de vezes igual ao seu nível por dia, decifrar inscrições mágicas em objetos, como na spell Ler Magias. Também pode uma vez por dia se concentrar para notar uma aura mágica em pessoas ou coisas que possuem magias, como na spell Detectar Magia. Eu pessoalmente não gostei deles terem transformado essas magias em habilidades diárias, mas tudo bem. Sobre as especializações, como eu disse, achei muito bom terem trazido elas para o nível 1, mas eu continuo não gostando de algumas coisas legais ficarem muito para late game, como o clérigo só se transformar em animais no nível 10. Eu teria trazido para mais cedo, por exemplo no nível 3, mas diminuiria os dados de vida e deixaria menos transformações por dia nos níveis mais baixos. Algumas mudanças que eu achei muito whatever. Agora existem mais tipos de classe de armadura, como a CA de toque, que leva em consideração apenas o que você consegue fazer para evitar que encostem em você, não importando o uso de armaduras, mas sim de escudos que podem ser usados para manter o atacante afastado. Ela utiliza todos os bônus aplicáveis na CA normal, menos a armadura em si, e a CA passiva, para situações quando existe a chance de ser atingido mesmo que você não consiga se defender, como quando você foge dando as costas para um inimigo e toma um ataque de oportunidade. Esse tipo de CA não leva em consideração sua destreza ou escudo. Sinceramente, eu achei bem desnecessário, mas beleza. Uma mudança que eu achei meio whatever, mas interessante ao mesmo tempo, por ser uma herança do D&D BX, é a contagem do tempo. Um turno agora é igual a 10 minutos, sendo essa medida usada principalmente na exploração de masmorras fora de combate. E uma rodada é igual a 10 segundos. Essa medida de tempo já é usada principalmente em combates e encontros. A regra de carga mudou um pouco agora, e eu acho que ficou boa. Primeiramente, ela tirou aquela tabela, o que já é um ponto positivo. Segundo, ela deixa sua carga igual ao seu atributo de força, sendo que os equipamentos de aventura contam seu peso normalmente. As armaduras contam a quantidade de carga igual ao seu bônus de CA, e as armas têm sua carga igual ao seu tamanho, sendo que armas pequenas custam 1 de carga, armas médias 2 e armas grandes 3. Simples e direto. Mais um ponto positivo. Agora todos podem ouvir ruídos, esconder-se e procurar e desarmar armadilhas, e não só os ladrões. E essa mecânica foi unificada na rolagem do D6 para as demais classes, enquanto o ladino, como dito anteriormente, usa um D100 e tem uma chance maior, claro. No combate foi onde aconteceram as maiores e mais importantes mudanças a meu ver. Tentaram deixar mais parecido com o combate do D&D BX, porém simplificado, e isso pode desagradar bastante alguns. Para começar, a surpresa foi simplificada. Agora cada grupo que tem chance de ficar surpreso, ou seja, que não está esperando encontrar inimigos, seja um grupo de monstros ou seja um grupo de aventureiros, apenas rola um D6. Caso o resultado seja 1, o grupo está surpreso e não age no primeiro turno. Caso outro grupo esteja escondido, camuflado, furtivo ou no escuro, a chance aumenta para 1 e 2 no D6. E caso ambos os grupos fiquem surpresos, nada acontece. O próximo tópico é a iniciativa. Quando começa o combate, cada jogador deve fazer um teste de destreza ou sabedoria. O jogador rola um D20. Se tirar um número menor que o atributo, ele passou. Os jogadores que passam agem antes dos inimigos, e os jogadores que não passam agem depois. Simples assim. É na sequência de combate que o bicho começa a pegar. É a parte que gerou mais polêmica nos grupos de Old Dragon. O combate é dividido em 5 fases. A primeira é a fase de manobras, onde os jogadores inimigos se movimentam e fazem coisas semelhantes, como tentar fugir, correr, levantar, abaixar, se esconder, etc. A segunda fase é a fase de ataque à distância. Como o nome diz, se você quiser atacar à distância, você faz isso agora, com seu arco, besta, lança ou arma que estiver portando. Armas de ataque à distância rápidas, como adagas e bestas de mão, sempre atacam antes em relação às outras armas de ataque à distância, como se tivessem vencido na iniciativa. E uma arma de ataque à distância lenta sempre ataca por último em relação a todas as outras armas de ataque à distância, como se tivesse perdido na iniciativa. A terceira fase é a fase de magias.
Nessa fase, como o nome sugere novamente, clérigos e magos conjuram suas magias. Mas além disso, clérigos usam afastar mortos-vivos, itens mágicos como poções, pergaminhos, anéis, cajados e varinhas são utilizados, e por último, habilidades especiais de raça, classe e de monstros que se assemelhem a magias são utilizados também, como detectar magia do mago ou alterar forma de um vampiro. A quarta fase é a fase de combate corpo a corpo, e adivinha o que você faz nela? Exatamente, você bate com sua espada, machado, bastão, porrete, adaga ou qualquer outra arma corpo a corpo que tiver à disposição, ou até mesmo com as próprias mãos. E assim como nas armas à distância, uma arma lenta sempre age depois, e uma arma rápida sempre age antes. Se os monstros ou personagens tiverem ataques múltiplos, como é o caso de um guerreiro de 7º nível, ele dá os ataques extras após as armas lentas. Nessa fase, você também pode tentar fazer alguns ataques de toque, como agarrar o inimigo. Por último, a fase de ajustes. Nela são aplicados quaisquer possíveis efeitos nos jogadores inimigos, como testes de moral e testes para resistir à morte. Recapitulando, começou o combate, os grupos rolam surpresa. Depois, cada jogador faz um teste de destreza ou sabedoria para determinar a ordem de iniciativa. Aí começa a fase de manobras. Os jogadores que passaram na iniciativa se movem ou fazem suas manobras. Depois os monstros fazem o mesmo e por último os jogadores que não passaram na iniciativa. Depois começa a fase de combate à distância. Os jogadores que passaram na iniciativa e desejam fazer algum ataque à distância fazem. Depois os inimigos, depois os jogadores que não passaram na iniciativa. Aí começa a fase de magia, e o processo se repete, e por aí vai. Observação, você tem que escolher se naquela rodada vai atacar à distância, vai atacar corpo a corpo ou vai conjurar uma magia. Não dá para fazer as três coisas. Sobre os testes para resistir à morte que eu falei anteriormente, o personagem que cai a 0 pontos de vida ou menos fica atordoado, não podendo se mover, resistir, atacar ou conjurar magias, se limitando a falar um D4 mais 2 palavras por rodada. Alguém me ajuda! Eu achei isso muito legal. Ao final de cada rodada, na fase de ajustes, como eu disse, o jogador deve fazer um teste de constituição. Se ele falhar, ele perde a consciência e está morrendo. O personagem morrendo deve continuar fazendo os testes de constituição, dessa vez com desvantagem, e se falhar, ele morre. Se um personagem atordoado ou morrendo tomar qualquer dano, ele morre de uma vez. Se durante o teste de constituição o personagem morrendo ou atordoado rolar 1 no D20, ele fica estável, com 1 ponto de vida e desacordado por 1d6 minutos. Para ajudar um personagem atordoado ou morrendo, os outros jogadores, além de conjurar magias de cura, podem realizar primeiros socorros. É só fazer um teste de sabedoria. Se passar, o personagem fica estável, com 1 ponto de vida e desacordado por 1d6 minutos. Se usar um kit de primeiros socorros, tem vantagem no teste. Eu achei isso muito bom. Agora vamos falar sobre a evolução de personagem. Implantaram XP por ouro, e eu amei isso. No D&D original, você só evoluía por coletar tesouros, depois que foi surgindo o XP por derrotar monstros. Eu acho a combinação de ambos os métodos ótima para jogos old school. Isso resolve um pouco a progressão lenta também. Como regra geral, você ganha 1 ponto de experiência por peça de ouro em tesouro conquistado em aventura. Mas você tem que carregar eles até a cidade, hein? Outra coisa que eu amei foi o jogo dar as diretrizes para premiar os jogadores por boas ideias. O livro sugere que o mestre dê um bônus de 100 de XP por nível do personagem, sempre que um personagem solucionar um problema de forma esperta e inteligente. Acho que isso era tudo que valia a pena comentar sobre as mudanças do sistema. Eu espero lançar esse vídeo antes que saia uma nova versão do playtest. Lembrando que tudo que eu disse aqui está em fase de teste e pode ser mudado. Então, se você gostou do vídeo, dê um gostei. Se não gostou, dê um dislike. Mas não deixe de me dizer o que não ficou bom e o que eu posso melhorar. Se você quiser mais vídeos sobre os playtests de Old Dragon, comentem aí. Comentem também suas sugestões para novos vídeos. E se você quiser receber mais conteúdo sobre RPG, considere se inscrever no canal. E é isso aí. Obrigado a todos por terem assistido e até mais.